Olha, quem acompanha esporte com certeza já viu essa cera. Um atleta de elite acabado, mergulhando numa banheira cheia de gelo. Mas será que isso funciona mesmo ou é só um ritual? Hoje a gente vai ver o que a ciência tem para dizer sobre isso. Essa é a grande pergunta, né? Atletas de ponta parecem jurar que funciona. Mas será que o banho de gelo é só sobre a sensação de estar se recuperando? Ou existe um benefício real que dá para medir por trás de todo aquele arrepio? É exatamente isso que a gente vai investigar. Mas antes da gente falar da solução gelada, a gente precisa entender o tamanho do problema. O que acontece de verdade com o corpo de um jogador depois do apito final? Uma partida de futebol daquelas bem intensas, sabe? Deixa um rastro de destruição no corpo. A gente está falando de um cansaço extremo, queda de rendimento, dano de verdade nas fibras dos músculos e, claro, aquela dor que todo mundo conhece e que aparece 1 ou 2 dias depois. E o futebol moderno não dá trégua, né? Com calendários cada vez mais apertados, a janela para uma recuperação completa está ficando minúscula. Isso torna cada horinha de descanso algo absolutamente crucial para evitar o desgaste e, claro, as lesões. E aí, diante desse desafio todo, uma solução ficou mega popular nos vestiários do mundo inteiro. O nome técnico é imersão em água fria, ou IAF. A prática é exatamente o que parece, um mergulho estratégico em água gelada logo depois de um exercício pesado, seguindo um tempo e uma temperatura bem específicos. E o quão popular é isso? Se liga, até 90% das equipes de futebol de elite usam a imersão em água fria como peça central da estratégia de recuperação. É um número impressionante, que mostra a fé que o esporte tem nessa técnica. Mas, né, só porque todo mundo faz não quer dizer que funciona. Então como a gente descobre a verdade? Bom, vamos mergulhar fundo na ciência. Para chegar a uma resposta, os cientistas fizeram uma coisa chamada meta-análise. Eles basicamente vasculharam centenas de estudos para filtrar e juntar os resultados dos 10 experimentos mais rigorosos, os mais bem feitos, sobre esse assunto específico no futebol. O primeiro alvo da investigação foi a famosa dor muscular de início tardio. Sabe aquela dor do dia seguinte? Aquela que faz a gente descer a escada de lado? Então, é basicamente uma métrica para ver o quão dolorido o atleta se sente nos dias depois do jogo. Depois, um marcador bioquímico, a creatina quinase. Pensa assim, quando os músculos são danificados, essa enzima vaza para a corrente sanguínea. Então, medir os níveis dela é uma forma objetiva de quantificar o estrago no músculo. Depois, a força pura e simples. A contração voluntária máxima mede a capacidade máxima que um músculo tem de gerar força. É um teste direto para ver se a força do jogador já voltou ao normal. E por último, a potência. O salto com o contramovimento testa a capacidade de um jogador de gerar força bem rápido, sabe? Aquela explosão que é essencial para quase tudo em campo, de um pulo para cabecear, uma arrancada. Com as métricas definidas, bora ver os resultados. Como é que o banho de gelo se saiu quando comparado a simplesmente não fazer nada, só descansar? Começando pela dor, e aqui a vitória do banho de gelo foi clara. Enquanto quem só descansou continuou sentindo dor por mais tempo, a imersão na água fria reduziu essa sensação de forma bem significativa. E no nível bioquímico, lá no sangue? O mesmo padrão. O banho de gelo ajudou a diminuir os níveis de creatina quinase, o que indica uma redução no dano muscular que está por trás da dor. E na hora de recuperar a força máxima, os resultados também foram positivos. Os jogadores que usaram o banho de gelo recuperaram a força muscular de forma bem mais rápida. Agora, e a potência explosiva, o salto? Aqui o resultado é um pouquinho mais sutil. A imersão em água fria melhorou a recuperação? Sim, mas esse efeito ficou mais claro 48 horas depois do jogo. Mas nem tudo são flores. No que diz respeito à velocidade de sprint, o banho de gelo não mostrou nenhum benefício significativo. A recuperação da velocidade parece seguir seu próprio ritmo, com ou sem o mergulho gelado. Antes da gente tirar conclusões definitivas, a própria ciência pede para a gente dar um passo para trás e olhar para a situação toda com um pouquinho de cautela. Os próprios pesquisadores fazem questão de deixar um aviso importante. Eles nos lembram que a ciência é um processo, né? Os resultados são promissores, mas estudos futuros podem mostrar um efeito menor. Em outras palavras, essa é a melhor foto que a gente tem hoje, mas a imagem completa ainda se formando. Então, o ponto principal é este. Na média dos estudos, os resultados são positivos, mas a variação entre eles mostra que não é uma solução mágica garantida. Para alguns atletas, ou em certas situações, o efeito pode ser menor. Então, depois de analisar a ciência, o que a gente leva para casa? Qual é a conclusão prática de tudo isso? O veredito, então, fica assim.
Para combater a dor e recuperar a força muscular mais rápido, a ciência dá um sinal verde. Para a potência de salto, o sinal é amarelo, um benefício possível. Mas para a velocidade de sprint, o sinal é vermelho. A evidência simplesmente não está lá. E assim a gente volta à nossa pergunta inicial. A ciência mostra que o mergulho no gelo não é placebo. Ele ajuda, de fato, em aspectos importantes da recuperação. A questão final, então, não é mais será que funciona, mas sim, vale a pena o desconforto? Com os dados em mãos, a decisão para atletas e equipes agora é muito mais informada.